Livro do profeta Zacarias, Visões de um novo tempo. Capítulo 1. Exortação ao arrependimento. No 8º dia do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não seja como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os vossos profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? E eles tornaram e disseram: Assim como o Senhor dos Exércitos fez tenção de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. A primeira visão, os 4 cavalos. Aos 24 dias do mês 11º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Olhei e vi um homem montado em um cavalo vermelho, e parava entre as murtas que estavam na profundeza, e através dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. Eu disse: Senhor meu, que são estes? Quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: Estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram: Nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivesse irado estes 70 anos? E respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo me disse: Clama, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque, estando eu em pouco desgosto, eles auxiliaram no mal. Portanto, o Senhor diz assim: Voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido, sobre Jerusalém,
clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda consolará a Jerusalém. A segunda visão: os 4 chifres e os 4 ferreiros. E levantei os meus olhos e olhei e vi 4 chifres. E eu disse ao anjo que estava comigo: que é isto? E ele me disse: estes são os poderes que dispersam Judá, Israel e Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então eu disse: que vês estes fazer? E ele falou, dizendo: estes são os poderes que dispersam Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. E estes, pois, vieram para amedrontarem, para derribarem os poderes das nações. E vieram para derribar os poderes das nações, que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalharem. Capítulo 2. A terceira visão: Jerusalém é medida. Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. Eis que saiu o anjo e falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. Ele disse: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo, e em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Olá, ó, fuge agora da terra do norte, diz o Senhor dos Exércitos, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, livra-te, tu que habitas com a filha de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojam, porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos olhos de Deus. Porque eis aí, levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti. Saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá a Judá como sua porção na terra santa, e ali escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a terra diante do Senhor, porque ele despertou na sua santa morada. Oh, glória, aleluia! Vemos nesses 2 capítulos que o Senhor
peleja por Judá e por Israel. Veremos o cumprimento da fiel palavra, conforme está escrito. Está tanto em Zacarias, que primeiramente salvará a Judá, ou a igreja fiel, e depois a Israel. Capítulo 3. A quarta visão. O sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor te repreenda, que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de veste suja, estava diante do anjo. Então ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a sua iniquidade. Te vestirei de vestes novas. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra limpa, e sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. Tirarei a iniquidade desta terra em um só dia. Naquele dia, assim diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e debaixo da figueira. Bom, nesse capítulo vemos que a palavra do Senhor cumprirá, e que o renovo descrito no final do versículo 8 trata-se de Jesus, aquele que restaurará todas as nações, e ele voltará num só dia e extirpará todos os seus inimigos, após este ceiar com a sua noiva. Em Isaías 49:5, vemos que primeiro Deus resgatará Judá, que no final do versículo 10 desse capítulo 3, vemos como a videira. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Cada igreja do corpo de Cristo faz parte desse ramo. E a figueira é uma ilustração de Israel. Você pode conferir em Lucas 21:29. Capítulo 4. A quinta visão. O castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E me disse: Que vês? E eu disse: Olho, e eis um castiçal de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima deles 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda dele.
e falei e disse ao anjo que estava comigo, dizendo: Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e disse: Não sabes tu o que isto é? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: Assim é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Quem é, pois, ó monte grande? Diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações de graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Falei mais e disse-lhes: Que são as 2 oliveiras, à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez, disse: Que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, e que vertem de si ouro. E ele me respondeu, dizendo: Não sabeis o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. Então ele me disse: Estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor em toda a terra. Vemos uma simbologia neste capítulo das 2 oliveiras, acerca de 2 testemunhas com visão geral do globo do planeta Terra, acerca de Israel e Brasil, Israel espiritual. Como sabemos, na época do Israel físico, o povo era preso no físico e trabalhava com seu suor como escravo. Hoje, o nosso povo é preso numa prisão espiritual, ou seja, num rastro de religiosidade, rendendo graças, honra e louvor a deuses dos costumes pagãos, misturado lá da época ainda de Abraão. Se Abraão saiu, Deus pediu para Abraão sair da terra, da parentela dos seus pais, foi justamente porque Deus tinha uma promessa para ele. E hoje, os ramos daquela promessa, os remanescentes de Jacó, espalhados não somente no Brasil, mas por toda a terra, em vários locais. E o conserto que Deus tem para nossa nação é justamente para fechar o plano de salvação, para cumprir a Escritura, como diz em Mateus 24:14, quando o evangelho do reino for pregado até os confins da terra, então Jesus voltará. E vemos que essas 2 testemunhas serão 2 profetas que, com a igreja no meio deles, esses 2 profetas profetizarão contra as nações. E a igreja cumprindo o seu ministério, trabalhando durante as 3 semanas e meia, que é a primeira metade da tribulação. Você pode ver em Apocalipse 12, nos versículos 6 e 14, que Deus tem preparado um deserto para esconder a igreja por um período de 1260 dias, que é exatamente 3 anos e meio. E no metade da tribulação virá a primeira ressurreição e o arrebatamento da igreja fiel. E vamos subir para participar das bodas do Cordeiro. Capítulo 5. A 6ª visão, o rolo voante. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi um rolo voante. E ele me disse: Que vês?
E eu disse: vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largo. Então ele me disse: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desarraigado conforme a maldição do outro lado. Eu atrarei, diz o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente o meu nome, e na casa do que jurar falsamente o meu nome, e pernoitará ao meio da sua casa, e consumirá a sua madeira e com as suas pedras. A sétima visão: a mulher e o efa. E saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os teus olhos e vê. Que é isto que sai? E eu disse: que é isto? E ele disse: isto é um efa que sai. Mas disse: esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levado um talento de chumbo, e uma mulher estava assentada ao meio-dia, e uma mulher estava assentada ao meio do efa. Esta é a impiedade, e a lançou dentro do efa, e pôs sobre a boca dele o peso de chumbo. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que duas mulheres saíram agitando o ar com as suas asas. E levantei os olhos e olhei, e eis que duas mulheres saíram agitadas no ar com as suas asas, pois tinham asas como as de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: para onde levam estas o efa? E ele me disse: para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e estando ela acabada, ele será posto ali em seu próprio lugar. Amados, vemos então o mistério do Senhor cada vez se cumprindo. Na sexta visão, vemos acerca da maldição que foi lançada por toda a terra e que tem se cumprido nestes 2000 anos depois de Jesus. E agora, na sétima visão, a mulher simboliza Israel e a igreja, e o efa simboliza a impiedade. Portanto, o efa foi colocado junto ao meio-dia, onde a mulher estava sentada, ou seja, meio-dia, sol, brilho forte. E o efa, a impiedade, entrou na igreja de Cristo. Lembram, amados? Qual foi o quarto mandamento da lei do Senhor que foi abolido por Constantino, que adorava o sol, ou o deus Ra, que é o deus sol lá do Egito? Pois é, agora aproximamos no final dos tempos. Cumprir-se-á o versículo 9. Eu olhei, e os meus olhos, eu olhei, e eis que duas mulheres, ou duas congregações de igrejas, saindo e agitando as suas asas, unidas como asas de cegonha, ou seja, a cegonha existe um símbolo de prosperidade ou de
trazer o filho, um costume antigo que falavam de trazer o filho, mas esse filho significa o fruto, que é a colheita que esperamos para viver em breve, a colheita dos frutos espirituais para o reino do Senhor, pois a seara é grande, a videira está para ser limpada e o Senhor está para cumprir o propósito dele. Com relação às duas mulheres, existe também uma outra concordância bíblica que fala acerca da junção das duas varas. E salvo engano, nesse mesmo livro de Zacarias, que veremos nos próximos capítulos. As duas varas simbolizam os cristãos judeus messiânicos e os protestantes e evangélicos, numa representatividade dos 24 anciãos diante do trono do Senhor Deus. Capítulo 6. A oitava visão, os 4 carros. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi 4 carros que saíam dentre 2 montes. E estes montes eram montes de metal. O primeiro carro eram os carros vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos. No primeiro carro, cavalos vermelhos. No segundo carro, cavalos pretos. No terceiro carro, cavalos brancos. No quarto carro, cavalos grisalhos e fortes. E respondi e disse ao anjo que falava comigo: que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu e disse: estes são os 4 ventos do céu, saindo donde estavam, perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os cavalos e os brancos saem atrás deles, e os grisalhos para a terra do sul. E os cavalos fortes procuravam ir diante dele para andarem pela terra. E ele disse: ide, andai pela terra. E andavam pela terra. E me chamou e me falou, dizendo: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Glória a Deus. As coroas na cabeça de Josué, o renovo, ou seja, uma simbologia da nova aliança, o renovo, a restauração, primeiro do Israel espiritual, e em seguida, depois da segunda metade, ao passar a grande tribulação, a restauração do Israel físico, daqueles que rejeitaram o Messias, Jesus Cristo, o Messias. As coroas na cabeça de Josué, o renovo. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: recebe dos que foram levados cativos, e de Eudai, de Tobias, de Gedaías, e vem naquele dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, os quais vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, faze coroas e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e fala-lhe, dizendo: assim fala e diz o Senhor dos Exércitos: eis que o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor, e ele mesmo edificará
o templo do Senhor, e levantará a glória, e assentar-se-á, e dominará no seu trono, e será sacerdote do seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos. Estas coroas são Elem, essas coroas serão de Elem, de Tobias, de Gedaías, de En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão o seu templo. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isso acontecerá se ouvirdes muito atentos, se ouvirdes muito atento a voz do Senhor vosso Deus. Como vimos nessas duas visões, os 4 cavalos espalhados sobre a terra, para a terra do norte, para a terra do sul. E no fim dos tempos se cumprirá as escrituras, que é o renovo. Agora, no fim dos tempos, o renovo está se cumprindo, que é essa nova geração, a geração eleita, levantada para fechar o plano de salvação em cumprimento da palavra do Senhor, proclamada pelos profetas desde Abraão, desde Israel, também nas bênçãos patriarcais a cada descendente das suas tribos. Capítulo 7. E vemos que a coroa de ouro na cabeça de Josué simboliza o reino messiânico no milênio. Portanto, a igreja reina no Brasil, embora esteja um governo como na época de Daniel. O rei Dario não era, assim dizendo, convertido, mas Deus usou aquele homem para que fosse restaurado o templo e Jerusalém também fosse reconstruído os muros. Deus está nos dizendo que reconstruir os muros no Brasil é tapar as brechas espirituais foram assoladas, ou seja, colocar no coração, não deixar Deus reinar em nosso coração e em nosso espírito, conforme diz Malaquias no capítulo 2. Não podemos deixar Deus reinar somente em nosso coração, mas principalmente temos que fazê-lo reinar em nosso espírito, para que ele possa ser o dominador de todo o nosso corpo, de toda a nossa alma. Enquanto no coração corremos o risco de nos enganar, agora, sendo edificado no Espírito, ele confirmará e dará o renovo que nós ansiamos no hoje e no porvir. Capítulo 7. O jejum que agrada a Deus. Aconteceu, pois, que no ano 4º do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias, no dia 4 do mês 9, em Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem, Meleque e os seus filhos para suplicarem o favor de Deus, e disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, separando-me como o tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes no 5º mês e no 7º mês, durante estes 70 anos, e jejuastes vós para mim? Foi para mim mesmo?
Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Não ouvistes a voz a palavra que o Senhor chegou pelo ministério dos profetas procedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, que significa ou próspera, com as cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitadas? E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: Assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo: Executa juízo verdadeiro e mostrai piedade e misericórdia cada um ao seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente mal cada um contra o seu irmão. E porém não quiseram escutar e me deram o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem, os seus ouvidos para que não ouvissem. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, donde veio a grande ira do Senhor dos exércitos. E aconteceu que, como se clamou e eles não ouviram, assim também eles clamarão e eu não ouvirei, diz o Senhor dos exércitos. E os espalharei com tempestade entre todas as nações que eles não conhecem. A terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem voltará, porque tem feito a terra desejada uma assolação. Nesse capítulo, amados, vemos que o povo de Israel foi rebelde, não aceitou ao Senhor Jesus, antes incitaram o povo a crucificarem numa cruz, e isso aconteceu por 2000 anos, e ainda os judeus, e bem como dezenas de outras nações, ainda se rebelam contra o amor, contra o perdão, e preferem olhar para os seus próprios interesses, para suas ganâncias, para suas concupiscências carnais. Portanto, vigiai e orai, estai, pois, preparados, pois não sabeis a hora e nem o dia em que o Senhor virá e cumprirá o seu propósito. Shalom Adonai, e até a próxima.